Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 18 de julho. Para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, em todo o país pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, aquilo que você precisa saber, você vê na nossa página. Também pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que compartilham o Agricultura BR, eu agradeço demais. E se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela NEL TV, sejam todos bem-vindos. Começou o programa de hoje falando a respeito da produção de soja, milho, lá nos Estados Unidos e principalmente sobre a informação que traz ali alguma melhora para os negócios com soja em Chicago, que oscilou muito na última semana. Por lá, houve até alguma chuva no final de semana em áreas isoladas de Ohio, Dakota e mesmo nos principais estados produtores como Illinois e também Iowa, tivemos ali algumas precipitações, mas nada que mude muito o cenário de um clima quente e seco e uma perspectiva nos próximos 10 dias, portanto, mais alongada, de chuvas que devem ficar entre 25 milímetros e 50 milímetros de precipitações de chuvas. Além disso, as temperaturas, de acordo com o modelo europeu, é de temperatura de até 35 graus, e isso não é muito interessante para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas neste momento. Então, isso dá ali algum suporte, algum parâmetro para elevações. O principal parâmetro para elevações hoje, em relação à soja em Chicago, sem dúvida nenhuma, fica por conta do mercado financeiro, que estava muito avesso ao risco, mas hoje está um pouco mais tranquilo, principalmente em relação a um reposicionamento na China e também sobre como que vai absorvendo, melhor dizer, a nova taxa de juros que deve ter nos Estados Unidos com elevação. Vamos dar uma olhada então como é que vem soja em Chicago rapidamente. Olha só como que soja sobe. Nós temos aqui uma recuperação forte para a posição de agosto, agora 15 dólares 600 mais 4 bushel, alta de 2,76%. Setembro, 14 dólares 300 mais 6 o bushel, vai subindo 3,25%. Novembro sobe 3,30% a 13 dólares 86 centes mais 4 bushel. E janeiro, 13 dólares 93 centes mais 6 o bushel, alta de 3,34%. São as posições para a soja em Chicago que a gente traz em destaque para você no Agricultura BR. E traz principalmente aqui no Agricultura BR como que vem este cenário analisado. É por isso que eu vou conversar agora pela internet com Marcos Araújo, ele que é consultor da Agroinvest, participa do programa conosco. Marcos, um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa conosco, e depois de muita oscilação, um cenário de volatilidade extrema, pode-se dizer assim, hoje vemos alguma recuperação mais firme para a soja e nós temos aí alguns parâmetros que acabam por dar sustentação aos preços. Como que você analisa este momento da oleaginosa operando em Chicago e os reflexos disso aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Como você comentou anteriormente, temos uma influência climática que afeta a produção de soja, principalmente na parte leste do Corn Belt e nas planícies, pegando de Kansas até as Dakotas, mas também outro fator importante que motiva essa alta hoje em Chicago é o fato que a Indonésia, maior produtor mundial do óleo de palma, está reduzindo as tarifas de exportação do produto, dando uma sustentação. O óleo de palma chegou a bater 10% de alta e a soja em grão, o óleo subindo aí 4%, que consequentemente dá força para a soja em grão. Do lado negativo, Fabiano, continua sendo ainda a demanda chinesa, que está doente nesse momento. Você tem uma margem da indústria processadora de soja na China com prejuízos aí de até 40 dólares. Algumas localidades na China, a depender da região, reporta-se prejuízos no esmagamento de soja de até 100 dólares por tonelada. Consequentemente, essa menor demanda, principalmente porque a nossa soja vira farelo para alimentar os suínos na China. A boa notícia também da China é que a margem do suinocultor vem melhorando nas últimas semanas, porém, não ao ponto ainda de reverter
esse cenário de curto prazo, que nós temos grandes estoques de soja na China e aí o mercado segue pressionado. Portanto, nós precisamos ter uma grande quebra de safra, não está confirmado isso ainda, para que pudesse realmente dar um novo ímpeto de altas tão significantes de curto prazo para a soja. Marcos, em torno daquilo que nós temos dos números, principalmente o último relatório de oferta e demanda, ele trouxe alguns dados que são interessantes, né? Uma redução, inclusive expressiva, na estimativa de produção norte-americana, um recuo para os estoques globais de soja, mas também mexeu um pouco com a demanda. Eu lembro que para a safra 22-23 traz uma redução chinesa de 99 milhões para 98 milhões de toneladas. Ainda que com esses números que nós temos, que foram revistos, né, e tudo que o mercado nos conta, cenário para a soja, ele ainda é bastante ajustado, no seu entendimento? Nós aqui na Agriinvest, nós acreditamos, você vendo um movimento coordenado de vários bancos centrais ao redor do mundo, com o aumento da taxa de juros e a fim de controlar essa demanda, vários analistas de mercado também, do mercado financeiro, está tendo uma expectativa de uma recessão mundial, Fabiano. Consequentemente, uma menor demanda. Nós acreditamos que essas altas de soja aí é o pulo do gato morto e o produtor tem que fazer conta para proteger a soja para 2023, ficar muito atento, porque nesse ritmo de produção de carne suína na China, essas importações estão muito mais para 90 milhões do que 98 estimado pelo USDA. Muito bem. E essa situação que você falou de posicionamento do produtor, isso encaixa aqui sobre o produtor brasileiro. Hoje, por exemplo, pela questão da movimentação do mercado financeiro, nós temos um recuo, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, a maior parte do mundo, um recuo da moeda norte-americana, um certo ânimo entre investidores, aquela aversão ao risco ficou um pouco de lado, pelo menos. Isso mexe também com os preços de formação de soja aqui no Brasil. Como que esse produtor brasileiro, que está com uma comercialização lenta, tanto da safra 21-22 e principalmente da 22-23, pode se posicionar neste momento? Bom, Fabiano, assim, ó, você tem muita gente no mercado brasileiro aí que nesse momento está bem, o mercado físico está bem lento, com poucos volumes reportados assim no mercado físico, produtor esperando uma reação mais significativa de preços de commodities agrícolas. Nós lembramos que, do ponto de vista de segurança alimentar mundial, o problema não foi solucionado. Nós vivemos agora uma boca de safra de colheita no hemisfério norte, que é o maior produtor de cereais no mundo, Estados Unidos, China, Europa como um todo. Portanto, nós temos uma pressão sazonal agora, daqui até novembro, de queda de preços devido à safra hemisfério norte. Porém, quando nós falamos de oleaginosas, por exemplo, a região do Mar Negro, Ucrânia especificamente, com óleo de girassol, com todo esse problema de armazenagem naquele país, essa questão de oleaginosas, proteína vegetal, esse problema deve ser muito agravado a partir do primeiro quadrimestre de 2023. Aí nós acreditamos que vamos ter uma grande pressão em relação ao preço de alimentos a nível mundial. Porém, agora, de curto e médio prazo, nós temos que ficar muito atento, como você falou, esse risco do dólar. Aqui no Brasil, o dólar subiu em relação a essas questões fiscais, vale diesel, vale gás, tudo mais, aumentando um déficit, fez com que o dólar subisse bastante. O Brasil hoje, dentro dos países sem risco de crédito, sem descontar a Argentina, é o país hoje que mais paga juros no mundo. Então, passando esse problema de eleição, essa questão fiscal no Brasil, a tendência que o fluxo de dinheiro venha muito grande para o Brasil, fazendo com que o dólar perca muito valor frente ao real. Porém, então, mais uma vez, o produtor tem que estar atento. O problema é o produtor que olha 2023, escutando a gente aqui, vai vender, mas não faz proteções com seguro de alta, aí a coisa pode se complicar. Tem que andar junto, mercado físico e as ferramentas de proteção lá na Bolsa de Chicago, Fabiano. Marcos, você lembrou muito bem, né, as questões fiscais aqui do Brasil, nessa criação de bolsas, um gasto público
bem mais elevado, né, traz a moeda norte-americana para cima, né, o investidor vê o Brasil como um risco, e nós já tínhamos um fator natural que é a eleição presidencial e também para governadores neste ano, mas principalmente a presidencial, criando ali um certo conflito em relação a investidores, fazendo com que, teoricamente, o dólar suba. Na maior parte das vezes, nas nossas eleições, o dólar subiu. Este fator pode ser um elemento que vai trazer um impacto positivo para esse sojicultor brasileiro, ou não é bom contar com isso? Certamente, isso aí foi positivo. Recentemente mesmo agora, você pega esse dólar nosso que estava 4,67 para agora 4,40, essa alta do dólar amenizou e muito o recuo de Chicago. Nós tínhamos o bushel da soja março 2023, a grosso modo a 15,40, para hoje, o março com essa alta 13,90. O preço da soja em reais caiu pouco por essa alta do dólar. Se você pegar um preço de uma soja de 30 dólares e esse recuo do dólar de 60 centavos, só o efeito cambial, Fabiano, reduzirá o preço da soja de 2023 em R$ 18 por saca. Muito bem, Marcos. E aí pensando, né, nós estávamos olhando essa tendência de comercialização de soja aqui no Brasil. Você acredita que a partir deste momento nós possamos ver o produtor fazendo algum tipo de cobertura e travando negócios, ou ele deve manter essa estratégia que já vem sendo adotada desde o começo da safra 21-22? Se ele está assistindo, isso só é uma estratégia de ficar pagando o ticket do cinema e assistir o filme. Agora, se você pegar um preço de uma soja para o ano que vem a R$ 179, R$ 180 base Porto, liquida Sorriso a 143, numa condição climática de 65 sacas, é um lucro para o sojicultor de Sorriso de R$ 3.047. Há 5 anos atrás, esse lucro da soja de Sorriso eram R$ 400 por hectare. Se nós pegarmos Dourados, aí no Mato Grosso do Sul, a condição da soja para o ano que vem está dando uma rentabilidade para o sojicultor de Dourados de R$ 4.200 por hectare, o que é um espetáculo de um lucro muito bom. Então, se você fazer uma venda a termo para as trades, cooperativas, para o ano que vem, visando essa gestão do negócio, esse lucro, não há mal nenhum nisso daí. Agora, tem que estar atento, por exemplo, Dourados é uma região de maior instabilidade climática quando comparado com o Sorriso. Se o sojicultor está fazendo uma venda futura para pelo menos cobrir seus custos, nós ficamos muito confortável do produtor estar com pelo menos 40% da safra 23 vendida, Fabiano. Pelo menos. Muito bem, Marcos Araújo. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR nesta segunda-feira. Uma boa tarde a você. Igualmente, boa tarde a todos, bons negócios. Bons negócios, obrigado, Marcos Araújo, trazendo esclarecimentos importantes. Você que é produtor, os números que o Marcos acaba de destacar são fundamentais aí para a sua estratégia e principalmente aí para colocar, né, algumas pontuações, alguns parâmetros para os negócios com a soja aqui no Brasil. E olha, eu continuo falando desses números porque hoje, né, eu citava há pouco na entrevista com o Marcos Araújo que o dólar vinha dando indicações de queda. Essa queda para o dólar hoje ocorre no mundo todo e aqui no Brasil o dólar chegou a ser comercializado abaixo de R$ 5,40. Depois de muita oscilação e altas, né, aqui no Brasil há um fator interno, as questões fiscais, também a questão eleitoral, que fazem com que o dólar tende a se manter alto, mas hoje é um dia diferente. Hoje nós temos o dólar caindo no mundo todo, isso traz um dólar mais baixo aqui no Brasil, vinha com recuo, como eu disse, isso tem muito a ver com o posicionamento dos investidores. Hoje aquela aversão ao risco ficou de lado, e parte desses investidores trabalhando também com investimentos em renda variável lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabam ficando dentro de uma seara de se falar muito dele agora, sob o ponto de vista econômico internacional, por conta de provavelmente ter uma nova taxa de juros mais elevada. Essa taxa de juros pode se elevar em 0,75%.
Caso isso ocorra, nós temos aí aquela tendência do dólar se fortalecer em todo o mundo, já que esses investidores vão colocar os seus recursos em outros tipos de rendimento lá nos Estados Unidos, né, aí renda fixa principalmente, fazendo com que os recursos eles acabem migrando de novo para os Estados Unidos por ser mais seguro. Mas falando especificamente desta segunda-feira, é um dia favorável para as commodities agrícolas e outras commodities também. No caso, petróleo também sobe nesta segunda-feira, mostrando ganhos no dia de hoje. É por isso que a gente vai trazer em destaque para você agora como é que vem o mercado para o dólar aqui no Brasil. Vamos saber se o dólar continua em recuo. Vamos saber se eu tenho um dólar aqui, agora eu tenho. Dólar abaixo de 5,40, como eu disse, queda agora de 0,54% a R$ 5,37 mais 5 para a moeda norte-americana. E eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Hoje, Pulga, temos aí commodities agrícolas, commodities não agrícolas subindo, né? Como eu estava dizendo há pouco, aquela aversão ao risco, ela fica menor, há um cenário melhor do ponto de vista econômico lá na China, que está dando uma fortalecida também no mercado imobiliário. Isso deu uma animada no mercado asiático e isso vai fluindo para o mundo todo. Como é que vem esse mercado financeiro no dia de hoje? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, o que está ocorrendo é um incentivo, né, ao setor imobiliário na China para que pelo menos as empresas terminem obras inacabadas, né? O governo sinalizou que vai, lógico, dar aí um apoio para essas empresas. Bom, isso tudo está mexendo com o mercado, mas enquanto há alguma perspectiva positiva lá fora, as bolsas vinham em alta nesta manhã, e há uma movimentação, de certo modo, positiva, aqui no Brasil há muita preocupação com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? A mediana das projeções dos economistas de mercado para o IPCA, a alta nos preços de 2023, subiu mais uma vez pela quinta pesquisa consecutiva. Saltou a expectativa de 5,09% para 5,20%. Para 2024, permanece ainda em 3,30%. Chegou esse número na semana passada, depois de algumas leituras, né? São pesquisas indicativas, os economistas veem assim. Tudo isso mostra aí a possibilidade do dólar se fortalecer um pouco mais frente ao real. Mas hoje chegou a arrasar na faixa de... arrasou mais fundo, na faixa de 5,35, agora opera 5,36 mais 80, tem uma queda mais acentuada de 0,67%, chegou a cair um pouco mais, mas há uma movimentação no mercado financeiro internacional com perspectiva ainda de baixa para o dólar, porque o dólar frente às principais moedas do mundo, as moedas mais fortes, né, que formam aquele dólar index, já cai para 107.100 pontos. Está com uma baixa de 0,75%. Então, se o índice dólar está recuando lá fora, não é de se estranhar que recue aqui também frente ao real. Mas, lógico, ainda em patamares muito mais altos do que nós vimos anteriormente. Enquanto isso, o que acontece? Com a queda do dólar, há também uma alta para o petróleo. Então, a energia tende a ficar mais cara. Petróleo tipo Brent sobe agora para $105,72 o barril, uma alta de 4,5%. Petróleo chegou a subir mais hoje, chegou a beirar uma alta aí de quase 5%, ou seja, uma retomada nos preços do petróleo. Em parte, por conta de uma queda do valor do dólar, há uma correção no mercado, lógico, das principais commodities, inclusive petróleo, de modo que petróleo WTI e petróleo tipo Brent estão em alta hoje de mais de 4,5%, em alguns momentos alta bem perto aí de 5%. Petróleo sobe. E o que acontece no Brasil enquanto isso? Receio na agricultura com problemas lá na frente fazem com que haja uma procura muito grande por seguro rural. E o governo vai analisar um pedido de suplementação de recursos para o seguro rural nesta próxima quarta-feira. De olho na informação, porque o governo federal marcou para esta próxima quarta-feira a reunião da Junta de Execução Orçamentária, que vai analisar o pedido de suplementação de recursos no orçamento para o seguro rural agora 2022. O Ministério da Agricultura solicitou 710 milhões
de aporte extra em complemento àqueles 990 milhões que já estão perto do fim. Por isso, de olho na informação. Sem esse recurso, não terá seguro mais barato para quem trabalha no campo. É com você. Tá certo. Walter Pulga, obrigado pela participação. Boa tarde. Por aqui eu trago para você como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. A referência aqui no porto segue em R$ 194,00 a saca, mas aqui a entrega é em agosto. Referência para os portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora, nesta segunda-feira. E a colheita do milho segunda safra no centro-sul do Brasil segue com boa velocidade, com exceção de parte do Mato Grosso do Sul e estado do Paraná, onde a umidade esteve mais alta na última semana, fazendo com que os trabalhos ficassem mais lentos. De qualquer maneira, de acordo com a consultoria AG Rural, os trabalhos atingem 53% da área, e é o que eu mostro no comparativo com o último ano. Veja só que até a última quinta-feira, nós tínhamos o Brasil colhendo 53% do milho segunda safra. Ano passado, na mesma data, eram 30,1%, portanto, vem aqui com uma aceleração frente ao ano passado de pelo menos 23 pontos percentuais. E de acordo com importantes órgãos de análise climático no mundo, nós podemos ter um fortalecimento do fenômeno Laninha em todo o mundo, atingindo áreas aqui no Brasil. A grande preocupação fica mais uma vez sobre o estado do Rio Grande do Sul, que se agora recebe muitas chuvas, pode ser que a partir de outubro fique com um clima extremamente seco. Quem fala para nós um pouco a respeito deste tema aqui no Agricultura BR é Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. E começamos a semana destacando o atual cenário, que ainda é de Laninha. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a NOAA, há indicativo de um novo fortalecimento do fenômeno nos próximos meses, Fabiano, com pico no trimestre de outubro, novembro e dezembro. Porém, esse novo aumento do Laninha não deve durar muito. A tendência é de redução no fenômeno no início do próximo verão. E dentro deste novo cenário, os possíveis impactos para a agricultura são vastos. Há risco de geadas bem tardias entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Ainda com Laninha, o Nordeste brasileiro segue aí com chuvas acima da média. E para finalizar, há risco de estiagem no verão. Agora, voltando à previsão de curto prazo, hoje o dia começa gelado e com geadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná também, viu? Mas a partir de amanhã a temperatura volta a subir e não há mais previsão de geadas para a região. Ainda vem mais chuva para o estado gaúcho, estado inclusive que é o que mais sofre com o atraso das semeaduras de inverno. Entre os dias 18 e 22, a previsão é de 70 milímetros mais ao norte aqui do Rio Grande do Sul. O tempo não muda muito no sudeste do Brasil, mesmo com o avanço de uma frente fria, o ar vai continuar aí muito seco. As temperaturas mínimas em São Paulo, Minas Gerais, ficam aí entre 12 e 15 graus nesta semana, sendo que no sul de Minas são esperadas mínimas entre 9 e 12 graus. E olha só, a madrugada de amanhã e quarta serão as mais baixas na região. E no centro-oeste do país, hoje pela manhã o friozinho ganha mais força pelo sul de Mato Grosso do Sul, consequência aí de uma massa de ar fria que atua no sul do Brasil, mas sem risco de geadas no estado. As menores temperaturas acontecem mesmo no centro-sul do estado sul-mato-grossense, com mínima na casa dos 12 graus. Para quem espera aquela chuva, entre os dias 15 e 19, volta a chover em Mato Grosso do Sul, com acumulados de até 20 milímetros entre o sul e leste do estado. No Nordeste, com as ondas de leste, a chuva aumenta na costa do Rio Grande do Norte
e da Paraíba e é esperado volumes altos e novos alagamentos nos centros urbanos. E na região norte, chuva no oeste do Amazonas e em Roraima e vem com maior intensidade. Nas demais áreas, apenas chuvas isoladas e com curta duração. Áreas entre Rondônia, sul do Amazonas e do Pará, inclusive, enfrentam dias consecutivos de muito calor, baixa umidade do ar e o solo já está seco. Fabiano? Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Bom, dando sequência às informações, você acompanhou como é que vem os fenômenos climáticos que vão atingir no Brasil. Mais uma vez, preocupação, em especial no estado do Rio Grande do Sul, com esse fortalecimento do fenômeno Laninha. E agora você acompanha comigo como que vem o milho negociado na B3, Mercado Futuro. Então, atenção, agricultor e pecuarista também, porque hoje nós estamos com recuperação para os preços. Posição de setembro vem R$ 82,59 a saca de 60 quilos, estável com viés de alta. Já a posição de novembro, em elevação de 2,21%, R$ 87,53 a saca de 60 quilos. Janeiro, R$ 89,50 a saca, alta de 1,96%. E a posição de março, a R$ 91,25 a saca de 60 quilos, com alta de 1,22%. São os números do Mercado Futuro ao vivo aqui no Agricultura BR. Sigo falando de milho aqui no Agricultura BR e agora você acompanha comigo os números da Pátria Agronegócios, que aponta a colheita brasileira em todo o país do milho segunda safra em quase 54%. É o que você acompanha comigo, lembrando que Mato Grosso é a locomotiva aí dessa colheita e aqui trazemos a média dos últimos 5 anos, cenário de colheita no passado e como que vem a colheita agora em 2022. Olha só, a média de 45,2% nos últimos 5 anos, ano passado estava em 32,7% e agora atinge 53,4% de acordo com os levantamentos da Pátria Agronegócios. E o assunto agora é café no Agricultura BR. E olha, tivemos aí semanas com uma pressão muito forte sobre o café. A volatilidade foi presente, claro, então tivemos momentos de alguma recuperação, mas em linhas gerais, quedas fortes que no último período chegou a quase 10%. Esta segunda-feira até apresenta recuperação para os negócios com o café arábica. Mas para falar a respeito deste assunto, vou conversar agora com Eduardo Carvalhais, titular do escritório Carvalhais, que participa ao vivo pela internet conosco. Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Temos alguma recuperação, os números são voláteis para o café. Eu quero saber de você, neste momento, quais são os principais fundamentos ou parâmetros que vão influenciando os preços com o café no Brasil e no mundo. Boa tarde. Primeiro é a economia mundial, né? A semana passada foi de quase pânico na economia mundial, e aqui no Brasil o dólar disparou mais uma vez, a Bolsa de Valores caiu forte, fechou a semana com 3,35% de baixa. Aquela ameaça de que a economia chinesa deve crescer bem menos devido à Covid, o problema da inflação mundial, a inflação aqui no Brasil, tudo isso deixa todos os mercados voláteis e do café também. E eles sobem e descem com uma velocidade impressionante, né? Semana passada, eu diria que surpreendeu mais do que essa alta de hoje. Nós estamos em 1.500 pontos de alta e a semana passada o mercado oscilou muito e fechou no balanço da semana, os contratos para setembro próximo, com 2.000 pontos de baixa. Só hoje estão recuperando 1.500 até o momento. Vamos ver como é que vai fechar daquela baixa da semana passada. O que acontece é que não tem estoque, nós voltamos sempre ao mesmo ponto. E aí qualquer número faz com que, nesse pânico, nesse modo de trabalhar hoje em dia, que o mercado se movimente com violência. A semana passada, na sexta-feira, divulgou-se que o estoque americano de café verde havia subido 50 mil sacos no mês de junho. Mas todo mundo esquece que ele subiu 50 mil sacos, mas foi
amplamente noticiado durante o mês de junho, que a Bolsa Americana estava transferindo estoques de café certificados na Europa para os Estados Unidos, que só em junho foram transferidos mais de 100 mil sacos, e que eles preveem agora em julho e em agosto transferirem mais de 250 mil. Portanto, os estoques de café verde americanos subiram 50 mil, mas 100 mil disso não saíram das origens, saíram de café que estavam na Europa, né, transferido de armazéns da Bolsa, da ICE, né, da Europa, para os Estados Unidos. Além disso, é pouco para essa época do ano, que é a época de verão, lá quando eles começam a formar estoque para o inverno, quando o consumo cresce bastante. Mesmo com os embarques brasileiros desse ano safra, que terminou agora em junho, terem ficado num número bom para essa época de falta de café, ficaram 39 milhões e meio de sacos, eu considero um número bastante bom. Os estoques lá quase não subiram. Isso mostra que o consumo vai bem, eles vão consumindo esse café, e o resto nós vamos continuar sofrendo com esse sobe e desce na Bolsa de Nova York, nos outros mercados, no dólar, devido às condições agora da economia mundial. Portanto, a surpresa para mim não é essa alta de hoje de 1.500, mas a baixa de 2.000 pontos na semana passada. Carvalhais, olha só, nós temos evidentemente o maior produtor e exportador de café arábica, que é o Brasil, recuperando parte da sua safra perto daquilo que ocorreu na última campanha, é fato. Mas ela está longe também do potencial daquilo que poderia ser também por outras questões de desenvolvimento de campo. Hoje, o que faz ou o que traz, né, eventualmente, fortes pressões sobre o mercado do café é alguma incerteza em relação à demanda, porque a oferta, mais ou menos se sabe como que vai ser. Há incertezas em relação à demanda, o mercado acredita que a demanda pode ser menor do que aquilo que, pela lógica, seria por conta de recessão e guerra? Bom, o mercado fala, operadores falam em queda do consumo já desde 2020, que pode acontecer isso, e até agora os números desmentem uma queda de consumo no mundo. Mesmo com a Covid, com todos os problemas que nós enfrentamos em 2020 e 2021, até agora o consumo não caiu. Eles preveem que podem cair agora com a guerra, entre Rússia e Ucrânia, mas também a gente ouve no mercado que estão procurando novos caminhos para que o café chegue lá na Rússia. E mesmo que caia o consumo, não vai ser uma coisa tão grande assim quando você comparar com os números mundiais. Eu acho que o que preocupa mais é esse fato do clima. Ainda agora, essa semana, estão prevendo que amanhã ou depois, na Inglaterra, as temperaturas cheguem a 40 graus. Pela primeira vez, chega a 40 graus. Nós estamos com incêndios enormes devido ao calor em Portugal, na Espanha, na França, pessoas morrendo, temperaturas acima de 40 graus, mostrando que os problemas climáticos continuam. Será que para o ano que vem, para a nossa safra, nós precisamos que seja muito boa em 2023, nós não vamos ter nenhum problema climático daqui até lá? Porque se nós tivermos, vamos voltar naquele ponto, nós não temos estoques para repor a parte que nós venhamos a perder com um problema de seca ou de frio. O problema de frio parece que agora é pequeno que aconteça de um modo sério. Mas como é que vão ser as chuvas no segundo semestre desse ano? Quando a gente olha para a Europa, vê o que está acontecendo, tudo isso preocupa o mercado. Porque nós dependemos e muito, não só o Brasil, como o mundo todo, de que o Brasil tenha uma boa safra em 2023. Se isso não acontecer, os preços podem dar uma outra disparada maior do que deram até agora. Agora, a torcida nossa aqui do escritório, de todo mundo, é que as chuvas venham normalmente. Você olha, abre o jornal, ouve falar em 40 graus na Inglaterra, percebe que as condições climáticas continuam bastante estáveis no mundo todo. Muito bem, Eduardo Carvalhais, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde. Conversei com o Eduardo Carvalhais, falando a respeito do mercado do café arábica, o impacto que tivemos semana passada, né, uma queda muito forte e a recuperação nesta segunda-feira. Mais informação a partir das 16 horas na terceira edição do Agricultura BR. Vou ficando por aqui porque na sequência vem aí o De Olho na Fazenda das 7 Estrelas. A todos uma boa tarde, bons negócios e até mais!